eu vim contar para vocês tudo que Deus fez no meu casamento. E aí eu vou fazer assim um resumão para você conseguir entender tudo que aconteceu. Eu conheci o Thiago com 18 anos. A gente estudava na mesma escola. A gente tinha uma amiga em comum. Falou, eu queria conhecer sua amiga, não sei o quê. E ela ficou ali insistindo para conhecer ele. Era num momento assim, vamos colocar, muito complicado da minha vida. Eu tinha saído de um relacionamento de 4 anos, meio muito conturbado. Eu tava muito triste naquela época, assim, sabe? Eu conheci o Thiago. No dia do meu aniversário, a gente começou a namorar. Aniversário de 19 anos. Começou a me levar em casa. Era até engraçado. Ele ia pra minha casa, tudo a pé, né? Que dava, assim, uns 20 minutos da escola. Me levava em casa. Depois ele voltava e ia pra casa dele, que dava mais uns 30 minutos a pé. Ou seja, ele passava 1 hora andando só pra me levar em casa e ir pra casa dele. Ele ficou uma semana assim. Na segunda semana, aí ele já começou a dormir na minha casa. Na terceira semana, aí a minha mãe falou assim, eu vou embora. Chamou ele, falou, Thiago, tô indo embora. Você fica aí, toma conta da minha filha. Eu vou voltar pra casa, porque nessa época eu morava sozinha, só eu e meu filho, né? Eu já tinha o Felipe. O Felipe tinha 2 aninhos. Voltei pra casa e o Thiago já foi morar comigo, assim, 1 mês que a gente se conhecia, a gente já foi morar junto. Eu acho que é aí que a gente errou, né? Porque eu já tinha vindo de uma situação que eu sabia que não ia dar certo a gente fazer as coisas assim, atropelada, né? Então eu tinha o meu filho, eu tive o Felipe com 16 anos. Não pense que é fácil ter um filho na adolescência, criar um filho. É muito difícil, você tem que abrir mão de muita coisa, sabe? De estudar, você tem que escolher ou estuda ou trabalha. Quem vai olhar a criança? Nós passamos necessidade de comida mesmo, eu e Felipe, sabe? E eu já tinha um histórico de rejeição, entendeu? Rejeição pela minha mãe, rejeição pelo meu pai. Fui criado pela minha avó. Depois que eu vim pra cá, pra Vitória, né? Eu morava em Minas. Quando eu conheci o Thiago, eu vi que ele era um rapaz bom, que cuidava, sabe, de mim. Quando a minha mãe falou isso, ele não é ruim, eu vou rachar fora daqui. Não. Ele falou assim, beleza, né? Vou vir então, nós vamos morar juntos. Tava muito bem, muito legal. O Thiago sempre gostou muito de Felipe. Felipe já se apaixonou logo por Thiago. Logo o Felipe começou a chamar Thiago de pai. Tudo que tinha dentro de casa, a mamãe levou. Deixou pra gente um fogão, trato da cama e um colchão. E uma mesa. O resto ela levou tudo. E a parte de cima de guarda-roupa também. Isso ela deixou. Aí a gente teve que começar ali do zero, né? A outra casa que eu tinha as coisas, mas era tudo alugado. Eu tinha alugado com tudo dentro. Então, quando eu saí, eu tive que deixar tudo lá. Naquela época, eu ganhava mais do que trabalhava pela prefeitura de contrato e eu trabalhava de faxineira. Então, eu ganhava mais porque eu ganhava dia. Eu falei com ele, não, vai fazer o curso, né? Sai desse serviço aí, faz um outro curso, alguma coisa. E ele falou, vou fazer um curso de segurança. E ele foi fazer, saiu de serviço, né? Eu consegui manter ali a casa durante tempo e estava muito bem. Ele terminou de fazer o curso e aí ele começou a procurar emprego, porque ele nunca foi assim, uma pessoa descansada, né? Encostada, não tô achando emprego, mas também estava deitado. Não, o que vinha ele pegava e fazia. Então tinha um amigo dele de marcenaria, ele foi trabalhar com esse amigo. E aí que começou os nossos problemas, porque ele saía de manhã e só chegava de noite. Aí começou a beber, começou a beber, começou a beber todo dia. Chegava assim, de noite que eu falo, é 11 horas, meia-noite. Sendo que o horário dele de estar em casa era 5 horas, 6 horas. Aí eu falava, não melhorava. Teve a situação, né, da minha avó faleceu. Nisso que a minha avó faleceu, gente, eu fiquei mais fragilizada ainda. Porque assim, eu perdi a minha segurança. Que minha avó é como fosse a minha mãe, foi ela que me criou. Né? Então, quando eu perdi a minha avó, que era como se fosse minha mãe, meu chão negociou ali. Então, eu fiquei mais dependente ainda emocionalmente do Thiago. Toda aquela carência, tudo, então se transformou assim, agora eu estou sozinha no mundo. Então, eu joguei ali toda a minha esperança, toda a minha força, eu coloquei em cima de Thiago. E aí eu acabei passando para ele uma segurança, uma certeza de que ele nunca ia me perder, independente do que ele fizesse comigo. Foi o que aconteceu, sabe? Na cabeça dele foi o que aconteceu. Passou um ano e pouco, eu engravidei da Analice, porque ele chegava em casa, assim, às vezes, 1 hora da manhã, muito bêbado. Ele nunca foi, assim, agressivo, essas coisas assim, não, sabe? Mas bebia muito e me deixava sozinha em casa. E eu tinha medo de morar lá naquela casa onde
minha mãe morava, porque muita coisa assim, muita confusão, tiroteio, essas coisas assim. Então eu tinha muito medo de ficar ali sozinha. Teve um dia que estava com os 3 meses grávida de Analice, 3 para 4 meses, falei com ele, ó, vem embora para casa logo, porque eu não quero ficar aqui sozinha. Mas se você não quiser vir, beleza. Quem cuidou de um, cuida de dois, não precisa de voltar, não. Pode ficar aí. Se você... 2 tempos ele chegou lá em casa. Chegou lá em casa, falou que não ia fazer mais isso, que não sei o quê. Aí ele saiu desse emprego, porque era esse amigo que tava levando ele para beber, sabe, todos os dias, porque pegava ele em casa de carro, né? Levava ele pro serviço, na hora de vir para casa, em vez deles ir para casa, eles paravam no bar. Todo santo dia isso. Ele trocou de serviço, teve a oportunidade de ele começar a trabalhar de cobrador, né? Foi trabalhar de cobrador. E aí eu pensei, agora nós estamos de boa, minha vida vai melhorar, porque o salário dele aumentou, o ticket, né, que a gente não tinha, passou a ter. Nisso que eu engravidei, eu parei de trabalhar, né, porque eu falei, vou cuidar da minha filha. No começo, assim, tava tranquilo, enquanto eu tava grávida. Mudei, fui morar na casa do meu pai, pedi meu pai, né, pra morar lá, porque a casa tava vazia. E aí eu saí daquela situação de medo que eu tinha de ficar sozinha e fui pra casa do meu pai, que era um lugar mais seguro. Cheguei lá ganhando a Alice, tava tudo bem, tudo ótimo. Passei meus resguardos, tudo bem, tudo ótimo. A Alice fez assim uns 4, 5 mesinhos, começou tudo de novo, gente. O marido começou a sair, às vezes chegava em casa meia-noite para acordar 7h30 da manhã e ele pegava o serviço 5 horas da manhã. Então, tinha dia que eu nem via ele direito por conta dessa situação, né? E tudo bebida, bebida. E aí eu comecei a descobrir, teve um dia que eu descobri por um acaso, tendo tipo um caso com a menina, mas não, eles não tinham um caso assim de se encontrar, mas era de conversar todos os dias. Ela pegava o mesmo ônibus que ele era cobrador, e aí ela falou que estava fazendo tratamento, acho, e aí toda semana ela pegava o ônibus, né, no horário dele e ia conversando com ele todos os dias. Eu tinha os meus pastores, né, eu ia na igreja, mas eu não era crente, eu só ia na igreja, né, eu não era convertida ainda, eu era convencida que ir na igreja era o certo. Então, nisso, os meus pastores começaram a me ajudar, né, a falar comigo, filha, né, vamos fazer, na minha igreja tem um projeto, curso Aliança. Eles falaram, vamos fazer, que você vai aprender muito e tal. E aí o Thiago não quis fazer, que ele continuou nessa bebedeira dele e tal. E de tanto eles insistirem, eu cheguei aí, fui em 2 aulas. E aí tudo que ia ensinando naquele curso, na minha mente, eu não tava ali com o coração aberto. Eu tava assim, isso é pra ele, isso não é pra mim. Isso é pra ele tá aqui ouvindo, e ele não tá ouvindo, eu tô aqui fazendo o quê? Eu vou parar de vir. Aí parei de ir, não quis mais. Insistimos ainda ali, ele foi, falou a verdade, falou que não tava mais falando com ela, por isso que tinha largado o chip, não sei o quê. Gente, pra você ter ideia, assim, eu era tão apegada emocionalmente, comprava lingerie, comprava as coisas. Eu queria ser a melhor mulher do mundo, pra ele não querer me deixar, pra ele olhar pra mim e falar assim, a minha mulher é melhor do que as mulheres da rua, então eu vou ficar com a minha mulher. Olha o pensamento. E não era assim só nessas épocas, era sempre, eu tava procurando fazer algo diferente, sabe? E tratava ele assim, como se diz, a pão de ló, porque era comida, era as coisas, tudo ali, na mão. E ele com aquele pensamento, casou, então tem a mulher quando quiser, chega, trabalha de segunda a sexta, sábado, domingo tá em casa, é só para ver televisão, ver jogo, não mais fazer mais nada. E ele fazia isso, não fazia mais nada. E para mim tava tudo bem, tudo ótimo, porque pelo menos eu tenho marido. Aí foi passando o tempo, foi passando, surgiu a oportunidade da gente comprar essa casa aqui, ele deu a entrada e só, não deu mais nada do dinheiro. O dinheiro dele começou a sumir, e eu comecei a sustentar a casa literalmente. Olha só como que Deus já cuidava de mim. Eu pagava a casa, que era R$ 500, me sobrava R$ 10, porque naquela época o meu salário era 510. Eu tinha um ticket de alimentação e um ticket de refeição. Aí o ticket de alimentação eu fazia compra e o ticket refeição eu vendia ele para poder pagar TV a cabo, né? Que eu tinha por conta das crianças. Isso aí, gente, o que aconteceu comigo? A minha pastora sempre conversando comigo, falando, filho, vem,
vamos orar junto. Você tem que pagar o preço, você tem que insistir. Seu marido é um homem bom, mas ele está perdido, ele precisa conhecer a Deus, você também precisa, né? Vamos fazer um jejum, vamos orar. E eu falava, não, não vou não. Ali eu comecei a me revoltar, você tá entendendo? Eu falava, não vou, porque ele não quer mudar. Mas eu também não queria soltar ele, tá entendendo? A gente brigou uma vez, e aí eu briguei, mandei ele embora. E aí ele falou, eu vou embora. Aí eu falei, se você for, não volta mais não. Os vizinhos ficaram tudo assim, porque ele nunca via a gente brigando. Aí ele voltou pra casa. Meio que acordei e falei assim, cara, eu tô sustentando uma boca a mais sem necessidade. Por que eu tô aqui? Né, sustentando uma pessoa que não quer nada comigo, sabe? Que tá aí pagando as coisas pros outros e não pra dentro de casa, não tava colocando comida dentro de casa, não tava ligando pra nada. Cheguei pra ele e falei, tá bom, deu pra mim, até aqui, não quero mais, a partir de hoje você tá solteiro. Beijo, tchau. Eu não vou sair daqui porque eu tenho as crianças, eu não vou morar de aluguel com 2 crianças, então vai você. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso, eu vou melhorar, só que eu não acreditei, porque, gente, isso aí já era anos. A culpa foi minha toda a vida. Tudo o que aconteceu, traição, ele não ajudar, ele não ser um bom pai, ele não ser um bom marido, tudo a culpa foi minha. Porque eu permiti, você tá entendendo? Porque eu deixei, eu não reconheci, eu não vi o meu valor ali, então eu coloquei tudo que eu tinha nele, sabe? E não é isso que Deus quer da nossa vida. Viver minha vida de solteira. Naquele momento ali, eu me libertei. Na minha cabeça, tinha sido a melhor coisa que eu tinha feito. Comecei a sair com as minhas amigas e comecei a beber. Gente, nunca gostei de cerveja, dessas coisas assim. Pra mim é amargo, não faz nem sentido. O máximo que eu gostava que eu bebia, assim, era aqueles capifruta. Não sei nem falar o nome. E só ia lá para Vitória, tá? Então, meu dinheiro comecei a gastar lá. Só. Mas eu comecei a beber cerveja só porque as minhas amigas bebiam também. Então, a gente ia pro shopping, a gente ia pro bar. Então, nesse momento, ele começou a falar, não, vamos voltar. Pouco dinheiro que ele ainda recebia, ele começou a botar comida dentro de casa. E eu falava assim, beleza, então eu vou lavar suas roupas, vou fazer a sua comida e você vai me pagar por isso. Entendeu? Porque eu falei, você não vai me dar dinheiro de graça. Todo mundo que falava, eu não escutava. Eu não queria nem saber, porque eu falei assim, agora eu vou viver, meus filhos já estão grandinhos. Falei isso com o Thiago, né? Olha, eu não preciso de você. E fui viver. Quando Deus falou comigo, não é que eu quero você não, volta. E aí eu voltei. Só que eu voltei, mas eu não quis voltar pro meu casamento. Eu só quis, eu quis conhecer a Deus, eu quis voltar para os pés do Senhor, de um lugar onde, igual eu falei, eu conhecia a Deus por ouvir falar. Eu não tinha ainda aquela intimidade. E comecei a ir para a igreja, mas eu não fui lá para a igreja onde eu sou hoje. Porque aí a gente já fica com vergonha, porque com medo. Na minha mente, eu tava pensando assim, a minha pastora, ela vai falar assim, eu te avisei, né? Eu falei pra você que era esse caminho. Por que você precisou de dar essa volta se era só vir reto, né? Então eu fiquei com vergonha de ir, eu não quis ir mais. Nesse meio tempo, em momento nenhum, a minha pastora e meu pastor cortaram o relacionamento comigo, assim. Eu saí da igreja, mas eles não deixaram de cuidar de mim, não deixaram de me amar. Pelo contrário, mesmo eu não estando frequentemente na igreja ainda, antes de eu tomar essa atitude de me separar, minha pastora conversava muito comigo, sabe? Mesmo eu não estando na igreja, nós duas com criança pequena, e ela conversava muito comigo, ela me apoiava muito, ela me dava muito conselho, sabe? Mas eu não quis ouvir, voltei para os pés do Senhor e comecei a ir aqui na igreja perto da minha casa mesmo, eu e as crianças. E, gente, foi eu pedir para separar, e esse homem começou a pedir para voltar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu ia sair para trabalhar, ele me chamava no quarto das crianças e falava assim, olha, eu vou mudar, não vou mais fazer o que eu fazia antes, vamos voltar, vamos reconstituir a nossa família. E eu falando, não quero, agora eu não quero saber. Gente, eu era assim tão
calma. Eu sou uma pessoa tão calma que a gente sentava, eu sentava do lado dele e eu ouvia ele falar. Ele falava assim uns 30 minutos, tudo que ele tinha para falar. E eu, aham. Quando ele acabava de falar, eu falava, acabou? Então agora eu tô indo trabalhar. Minha resposta é não. E simplesmente isso, gente. Aquele homem que quando eu chegava em casa cansado do serviço, sabe, ainda tinha que limpar a casa, fazer comida, dar as coisas a ele, acabou. Ele mesmo fazia, eu chegava em casa, a casa do jeito dele, né? Não era a melhor arrumação. Mas eu passei a chegar em casa, a casa estava organizada. Dia de sábado que eu tinha que dar faxina na casa, eu estava lá dando faxina na casa, ele começou a fazer comida. Na hora que eu ia pensar em fazer o almoço já estava pronto. E aí esse é o marido que eu sempre sonhei, né? Que me ajudava. E nisso, a gente começou a ter amizade mesmo, um com o outro. A gente se tornou amigo ali. E ficamos nessa situação 1 ano e pouco. Porque eu falo que foi quase 2 anos que a gente ficou separado, porque durante uns 6 meses, a gente já não tinha nem contato. Ele chegava em casa meia-noite, saía de casa 4 e pouca da manhã, 4h40 da manhã. Todos os dias, fielmente. Até quando ele estava de férias, ele não ficava em casa. Às vezes ele chegava em casa, trocava de roupa e saía. Estou indo trabalhar. Então nem eu, nem as crianças via ele direito. Então para mim ali a gente já estava separado, só não era oficialmente. Quando eu coloquei um ponto final e vírgula, né? Até a gente voltar, se passou 1 ano e pouco. E aí ele insistindo e eu tava na igreja. Só que antes de eu voltar, eu orei ao Senhor. E eu falei assim, Deus, se for da tua vontade, que o Senhor restaure o meu amor por ele. Porque ali, gente, foi tanta coisa, foi tanta mágoa, foi tanta decepção que eu fui tendo com ele, que todo o meu amor acabou. Não foi de uma hora para outra, foi com tudo que aconteceu. Eu orei ao Senhor e falei com o Senhor, se for da tua vontade, que eu volte para ele, que o Senhor traga isso de mim de novo, né? Antes eu amava muito, amava até demais. Eu pedi para o Senhor que me trouxesse esse equilíbrio. E aí foi aonde, assim, eu entendi que primeiro eu devia me amar, para depois amar ele. Então, primeiro eu fui cuidar de mim. Primeiro eu ter um relacionamento com Deus. Quando eu comecei a ter um relacionamento com Deus, sabe? Eu fui amar Deus primeiro, fui conhecer a Deus primeiro. Depois eu tive um relacionamento comigo, sabe? Eu tive um conhecimento comigo de ter uma autoestima, sabe? Que eu não tinha antes. Eu achava assim, ele tá com outras pessoas porque ela é mais bonita, porque ela é melhor, ela é mais inteligente. Isso eu não tinha valor nenhum. Me senti amada por Deus, como eu nunca tinha me sentido amada antes. Na minha cabeça ali, a única pessoa que me amava tinha falecido, que era minha avó. Isso eu senti de voltar para ele e voltei para ele. Foi um processo, assim, não foi de uma hora para outra que a gente ficou bem, não. E eu conversei com ele antes, sabe? Falei, olha, você quer voltar? Vamos voltar. Mas você vai ter que me conquistar de novo, porque, né? Foi tanta coisas ruins. Gente, Deus, ele foi trabalhando assim, de uma maneira. Eu saí desse serviço, né, de auxiliar de serviços gerais, fui trabalhar como balconista, né, no abatedouro, e trabalhava na pizzaria. Tive a oportunidade de trabalhar numa loja de roupa infantil. A Ruth, né, que é a minha ex-patroa, me chamou para trabalhar na loja dela e eu comecei a orar, Senhor, e eu estava na outra, e aí nisso ela arrumou outra menina, eu comecei a orar, Senhor, eu quero trabalhar aqui que é perto da minha casa, Senhor. Eu orando, e Deus me deu a oportunidade, porque a menina saiu e eu pude trabalhar na Ruth, e quando eu fui trabalhar na Ruth, ali Deus trabalhou mais em mim, porque tudo que a minha pastora falava, a Ruth veio e começou a falar. Tudo, todos os dias, a Ruth começou a me orientar, né? Nessa época eu e o Thiago, a gente não era casado, igual eu falei, a gente só morava junto. Então a Ruth começou a falar assim, Shirley, eu sei que você está bem, que você está na igreja, mas você está impedindo as bênçãos do Senhor vir sobre a sua vida. Vocês moram juntos. Se você mora junto, você está em pecado. Por isso que vocês ainda passam por dificuldade. Aí eu comecei a trabalhar na Ruth, eu trabalhava no abatedouro, eu trabalhava na pizzaria. E Thiago trabalhando também. Nisso ele já estava, né, bom, já tem na casa e tal. E a Ruth falou assim, com esse monte de trabalho. E você tem a carteira assinada, então fica só aqui
pare de trabalhar lá e comece a entregar seu dízimo certinho, comece a cumprir princípios, né? Que você vai ver Deus abençoando sua vida. Começou a me orientar e eu resolvi casar. Aí nós fomos lá, demos entrada no casamento. Nessa igreja onde eu tava, era assim, Tiago bebia, na época, né, igual eu falei, e ele ia pra igreja. Só que lá não tinha uma palavra falando, olha, você não pode beber, você tem que mudar de vida. Eu gostava da outra igreja, né, também. Além de ter um ensinamento, fui vendo assim que tudo que a Ruth estava ali me falando era exatamente tudo que a minha pastora já tinha falado comigo. E aí Tiago, não quero ir, quero ficar aqui mesmo. Ficar aqui, né, na igreja daqui para ele era bom, porque ele podia continuar do jeito que ele estava, não tinha mudança. Ele tinha mudado como marido, mas ele ainda não tinha conhecido a Jesus, não tinha, né, se entregado. E para mim ainda não estava bom. E aí eu fui lutar pela vida do meu marido. Eu falei assim, Senhor, eu vou colocar o Senhor na frente, porque eu ia aqui porque eu queria que ele viesse. Eu falei, Senhor, eu quero estar lá. O meu lugar é lá, naquela igreja. É lá que eu quero estar. É lá que eu quero te adorar. E o Senhor falou, vem. E aí eu fui. Quando eu comecei a ir na célula, porque eu tava com vergonha, lembra? Aí comecei a ir na célula. Depois comecei a ir nos cultos. Devagarzinho, fui indo. Aí nisso a minha prima também passou a ser de lá. E ela ficou, vamos. Aí eu comecei a ir, voltar com ela. E cheguei lá, fui super assim, abraçada. A minha pastora é a minha melhor amiga, né? E aí começou pra gente poder conseguir trazer o Tiago. Eles começaram a jogar, que eu moro em frente a um campinho. E o pastor vinha jogar bola com os meninos e começaram a chamar ele para ir para a igreja. Orei, eu jejuava, eu tinha estratégia, eu sentava do lado de cadeira vazia, sabe? E falava com o Senhor, aqui é a cadeira do meu esposo, sabe? Ninguém senta aqui, que aqui é a cadeira dele, ele vai vir para mim, vai vir sentar aqui junto comigo, eu creio em nome de Jesus, e eu orava. E eu sempre colocava o nome dele lá nas orações. Não tinha mais aquela briga que a gente tinha antes. Você quer ir? Quero. Não quer? Tá bom, tchau. Beijo, tô indo. Ia sozinha, porque ali eu coloquei Deus na frente. E eu falei com o Senhor, que seja feita a tua vontade. Né? A hora que for para ir, ele vai. Deus, assim, foi trabalhando lindamente na vida dele. Nisso, ele já tinha saído da empresa, porque quando a gente voltou, uma das condições foi que ele parasse de ser cobrador. Eu falei com ele, porque, tipo assim, era o que estava levando ele a essas coisas todas, de bebida, de mulheres, né? Era ser cobrador. E ele saiu desse serviço e começou em outro serviço, aonde, gente, mesma coisa de bebedeira. Só não tinha mulher, mas as bebedeiras era a mesma, só que em menos, assim, vamos colocar, não era mais como antes de chegar em casa de madrugada, essas coisas não. Mas continuava bebendo. Aí ele mesmo sentiu e chegou pra mim e falou assim, olha, eu vou sair do serviço onde eu tô, porque lá onde eu tô, eu não consigo ficar bem, não consigo servir a Deus por inteiro, sempre tem alguém me chamando para beber, me oferecendo, e eu não quero mais ficar lá. Você me apoia? Eu falei, apoio, com certeza. Eu falei, pode sair, a gente se vira, e eu trabalhava aqui. Gente, nessa época, justamente na época que eu também fiquei sem emprego, porque nisso aí minha patroa falou comigo, olha, ou você para de trazer as crianças para o trabalho, ou vou ter que te mandar embora. E eu não tinha com quem deixar meus filhos, não tinha condições, né? Acho que o Felipe tinha 12 anos na época, não tinha condições de deixar uma criança de 12 anos e outra de 8 sozinha. É onde eu conheci ali Neemias, sabe? Primeiro ele chorou, orou, montou a estratégia e pediu ao rei lá. Comecei a trabalhar meio período, justamente nessa época que Tiago saiu do serviço. E nós compramos uma moto. 3 meses depois, quitamos a moto, fomos roubados, levaram nossa moto, sabe? Passamos necessidade porque todo o dinheiro que a gente tinha, a gente colocou nessa moto. E aí ele começou a trabalhar ganhando o dia. Então ele ia lá, fazia uma entrega e recebia, né, para essa entrega. E colocava comida dentro de casa. Roubaram a moto, a gente ficou sem comida. Aí nisso a minha pastora veio, me ajudou. E foi quando a gente fez o curso Aliança.
A gente não estava bem 100%, igual eu te falei, tinha mágoas ainda, né? Tinha muita situação que ainda não estava resolvida na nossa vida. Aí nós dois fomos fazer o curso Aliança, aquele que eu comecei a fazer sozinha e fiz 2 aulas e desisti. Dessa vez foi nós dois. E foi assim, libertador para nós dois. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu não fiz esse curso antes? Muita situação que a gente passou, que a gente não sabia como fazer. A Lia estava explicando. Você tá entendendo? Esse é um curso que eu recomendo para quem tá noivo, para quem já é casado. Por mais que você já seja casado há 50 anos, faça esse curso, porque assim, é um melhor curso da minha vida que eu já fiz. Tá? Foi esse curso Aliança. A gente sabe da importância desses cultos, da importância de como que Deus fala, como que Deus trabalha. A gente faz questão de estar nesses congressos agora, a gente não perde um culto de casais, a gente quer estar lá. Eu e meu marido, nós somos melhores amigos, sabe? Mesmo quando a gente briga, às vezes, né? Tem discussões, porque ainda a gente tem discussões. Mas às vezes a gente se pega assim, conversando, falando de outra coisa. Aí depois fala, mas não tô bem com você não, hein? Se tornou melhor amigo depois de um tempo, né? Não foi assim. A gente fez as coisas ao contrário, porque a minha igreja tem esse ensinamento, né? Primeiro você se torna melhor amigo, depois você começa a namorar, depois você noivo, depois você casa. A gente fez ao contrário. Hoje a gente tem 15 anos, nós estamos juntos. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Tem 6 anos que nós estamos na presença do Senhor, nós dois, gente. Nós dois, 6 anos que estamos ali, ó, firmes junto com Deus. Para a honra e glória do Senhor. Hoje nós estamos muito felizes. Hoje eu posso falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje nós dois somos líderes de células. Você acredita que nossa célula chama Ágape? Vou falar com você que nada é fácil. Tudo é um processo, sabe? Tudo é uma construção, sabe? De repente você tá aí desistindo do seu casamento, da sua vida. Começa a colocar o Senhor primeiro. Primeiro você tem um encontro com Deus, sabe? Deixa Deus trabalhar a vida, no seu casamento. E vai à luta, minha filha. Vai à luta pelo seu casamento. Fala com Deus. Fala, Senhor, é pra mim? Que Deus, Ele é um Deus que tudo pode. Não há impossível para o nosso Deus. Não tem nada nesse mundo que seja impossível para Deus. Quando Deus ele falar com você, você não vai ficar com dúvida, não vai ficar, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que não vai existir será? Quando ele fala com você, você sente essa paz que excede todo entendimento, sabe? Por mais que pareça ele impossível aos olhos humanos, Deus falou com você, vai, pode ir tranquila. Coloca tudo na mão do Senhor, coloca o controle da sua vida na mão dele. Se você ficou até aqui, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. E comenta aí. Se tem um testemunho também, coloca aí. Eu vou lá assistir também, entendeu? Então, ó, um beijo e até o próximo.